Eu quero fechar com algumas aplicações para nós. O que é que esse texto tem a ver conosco quando nós meditamos na morte e na ressurreição do nosso Salvador? Primeiro, nós não tememos mais a morte, porque Cristo já tirou o seu ferrão, já tirou o seu horror. Ele já experimentou a morte por nós, a angústia, a dor, o desespero, a agonia, o medo que a morte traz consigo, Ele já experimentou por nós. Por isso que John Wesley dizia, o nosso povo morre bem, não somente vive bem, mas morre bem. Como pastor, eu tenho tido a oportunidade de, não é a parte que eu mais gosto do pastorado, mas de vez em quando nós temos que ir fazer o sepultamento de um irmão ou de uma irmã. E eu me lembro de uma vez que eu fui fazer a cerimônia fúnebre no cemitério de uma querida irmã. E, na verdade, me perdoem, era um rapaz de poucos anos, bem jovem, que tinha morrido de câncer, lá no Recife. E a igreja quase toda estava lá, nós fomos para o cemitério carregando o corpo dele até o local da sepultura. Enquanto íamos, ao nosso lado ia outro féretro, ia outro pessoal enterrando seus mortos. E eu estava acompanhando e olhando de lado o que eles faziam. Era evidente que, pela maneira de se comportarem e como eles estavam se expressando, de que eles não tinham a fé em Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Enquanto que o corpo do Daniel, ao ser colocado na sepultura, o nosso povo cantava e louvava a Deus. Mas aquele povo, eu me lembro era um senhor que tinha morrido. Depois eu soube que era uma filha pulou em cima do caixão, se agarrou e não queria deixar enterrar, e gritava, tinha um ataque, outra caía desmaiada, e as pessoas gritando, uivando até de dor, de angústia, enquanto que o nosso povo cantava, enquanto Daniel ia sendo baixado à sepultura. Não tinha 20 anos Daniel, quando ele morreu de câncer. Nós não tememos mais a morte, porque o nosso Salvador já passou o vale da sombra da morte. Ele já experimentou por nós as trevas, a negridão, a angústia, o medo, a incerteza. Ele já passou por nós. Segunda lição, queridos, o acesso a Deus está livre, ele está aberto. Nessa noite, o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele se apresenta a nós e Ele nos convida a irmos a Ele livremente pela fé, não por obras, não por mérito, não por nada em nós, mas mediante a morte do seu Filho na cruz. Ele nos convida a termos comunhão com Ele, a fazermos parte da sua família, a recebermos o perdão de nossos pecados, consolo para as nossas angústias, confiança nesse mundo tão incerto. Terceira coisa, nós não tememos mais o julgamento de Deus, nós não tememos mais o castigo de Deus. Deus poderia com justiça nos castigar e nos punir por conta dos nossos pecados, das nossas transgressões. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Mas Cristo caiu nas mãos do Deus vivo em nosso lugar. Lá na cruz do Calvário, Deus derramou até a última gota do cálice da sua ira sobre Ele. De forma que você e eu não precisamos mais temer a angústia e a dor do inferno ou do castigo divino depois da morte ou aqui nesse mundo. Porque o nosso representante já sofreu por nós. E Deus não é injusto para castigar o mesmo pecado 2 vezes. Se Cristo pagou o meu pecado na cruz, isso significa que Deus não me imputa mais esse pecado, que Ele não vai mais cobrar de mim, que Ele não vai mais executar a minha dívida e nem vai mais me condenar, porque Ele já fez isso no meu representante Jesus Cristo. E por último, queridos, desses fatos nós podemos ter certeza, porque eles não foram criados ao acaso. Imagina que, se eu fosse inventar um evangelho, e eu fosse dizer assim: olha, nós temos testemunhas de que tudo isso aconteceu, e eu morasse naquela época, vivesse naquela época, eu nunca diria que foram as mulheres que foram testemunhas, porque naquela época a palavra das mulheres não era nem aceita como testemunha, não era nem aceita.
E aqui são elas que aparecem como testemunha. Você acha que se isso fosse inventado por homens naquela época, eles teriam escrito isso aqui? Eles teriam dito, o centurião romano, o governador Pôncio Pilatos, o deputado, o político tal, o advogado tal, estavam lá e dão testemunho disso. Pobres mulheres são apresentadas como testemunhas. Se você fosse inventar um evangelho, eu tenho certeza que você não seguiria esse caminho. Essa é a prova de que ele não é inventado. Isso é uma das muitas provas de que ele é um documento histórico, que retrata a verdade. Nós temos o testemunho destas pessoas, não só dessas mulheres, mas de tantos outros que depois viram o Senhor ressurreto. Como está você nessa noite? O que é que a morte de Cristo representa para você? Ouça o que eu estou dizendo. O que é que a morte de Cristo representa para você? Que diferença faz na sua vida? Que diferença faz na hora da sua angústia, na hora da sua aflição, na hora da sua doença, na hora da sua indecisão? O que é que a cruz representa para você? Que nessa noite Deus tenha misericórdia de você e que você seja como aquele centurião, não como aqueles que zombaram e desprezaram quando tiveram oportunidade de crer, mas que você possa dizer, verdadeiramente, esse é o Filho de Deus. E que você se entregue para servi-lo hoje e eternamente. Amém.